Olá, crianças! Hoje, sexta-feira, nós teremos 3 aulinhas. Nós teremos a aulinha de ética, a correção, teremos a aulinha de produção de texto e, por último, a gente vai corrigir aquela atividade de tabuada. Como não tivemos nosso ao vivo ontem, eu vou gravar hoje a correção de tabuada para vocês, certo? Que como hoje também é o dia da nossa aulinha de tabuada. Então vamos iniciar com a correção da página 30 de ética, certo? Nós temos um textinho aí e na primeira pergunta a gente tem: leia e responda as perguntas abaixo. Letra A: qual é a disciplina de que você mais gosta e por quê? Aí você vai dizer, por exemplo, eu gosto de matemática porque eu amo fazer continhas. Eu gosto de português porque eu gosto de ler muito, certo? De ler os textos, de ver as imagens dos textos. Gosto de artes porque eu gosto de pinturas. Fica a critério de vocês, é pessoal. Você acha que as tarefas são importantes? Por quê? Sim, são importantes, porque quando a gente aprende um conteúdo e não pratica ele, a gente acaba ficando perdido, não é verdade? Porque veja só, se a tia Michelle está aqui explicando o conteúdo, aí eu chego para vocês e digo da seguinte forma: olha só, gente, hoje nós iremos aprender sobre as continhas e veremos que, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Aí vocês vão chegar em casa e vão dizer: olha, tia Michelle disse que 2 mais 2 é 4. Tá correto isso? Aí vocês vão fazer a continha e vão ver que tá correto. Não é verdade? Porque vocês vão praticar. Não adianta só eu falar e vocês absorverem e não conseguir depois realizar a atividade. Vai ser como se vocês não tivessem aprendido. Porque a gente não pode só memorizar. A gente precisa aprender. Porque quando a gente só memoriza o assunto, a gente não aprendeu nada. A gente vai acabar, quando chegar na prova, na avaliação, quando passar de turma, que chegar naquele assunto, a outra professora vai perguntar: gente, quanto é 2 mais 2? Aí vocês vão responder o quê? Se não estudar e se não praticar: eita, é 2. Ou então, eita, é 3. Então, por que as atividades são importantes? Porque a gente consegue entender melhor o assunto quando a gente faz a prática, certo? Segunda questão: cada pessoa, por ser diferente, às vezes tem um jeito diferente da outra de aprender e estudar. Mas há algumas coisas em geral que geralmente a gente faz para desenvolver o conhecimento. E aí vocês iam pintar o que é que a gente faz no geral que indica que a gente está adquirindo conhecimento. Aí tem a primeira: escutar a fala do professor. É importante? Muito importante. Não que o professor seja mais inteligente que todo mundo, de jeito nenhum mesmo. O professor está aqui para passar o conhecimento para vocês, mas vocês também estão aqui na sala de aula para contribuir com isso. Vão estar na sala de aula para contribuir, certo? Então, essa troca de conhecimento entre o que eu sei e o que você sabe é o que faz o aprendizado ser legal, certo? Porque muitas das vezes a professora explica de uma forma que o aluno não entende. Então aí vem outro coleguinha e diz: eita tia, mas eu lembro que a gente estudou e a senhora disse isso, isso e isso. Então vai ajudar o professor também a contribuir para a sua aula, vai contribuir com o professor na sua aula, certo? Não é só o professor ficar aqui na frente passando um monte de coisa no quadro ou então só falando. Vocês também são a peça principal para que esse conhecimento aconteça, certo? Então é por isso que muitas das vezes a tia pergunta: gente, tá legal a aula? Vocês estão conseguindo entender? Gente, vocês estão absorvendo o assunto? Estão conseguindo colocar na cabecinha de vocês e fazer em prática? Certo? Por isso que a gente às vezes volta a alguns assuntos, porque eu vejo que não foi muito bem o andamento, certo? Então o professor, ele não sabe tudo. Ele estudou, a gente estudou e estuda, porque o professor não para de estudar, certo?
para passar o conhecimento da melhor forma para vocês. Mas vocês também podem contribuir para esse aprendizado. Aí temos, chegar sempre atrasado, perdendo a primeira aula, é legal fazer isso? De jeito nenhum. Pesquisar o que foi discutido na sala de aula é importante? Muito importante. Quando a gente estuda na sala de aula e chega em casa e também vai procurar saber sobre aquele assunto de outras formas. Ou seja, faz uma atividade que a tia, por exemplo, manda para casa, ou seja, eita, vou olhar lá no caderno o que foi que a gente estudou hoje. É muito importante a gente fazer isso, certo? Então, o PINT é esse também. Dormir muito tarde durante a semana, jogando videogame, assistindo, mexendo no computador. É legal fazer isso para acordar no outro dia cedinho? Não. Quando a gente dorme muito tarde, a gente acaba ficando com o corpo preguiçoso no outro dia. E aí a gente não vai conseguir absorver direito os nossos conteúdos, porque o nosso corpo vai estar precisando de energia que a gente não conseguiu repor, porque dormiu pouquinho, por ter dormido muito tarde. Então, essa não vai pintar, porque é importante sim dormir cedo. A última, fazer as tarefas de casa da sala de aula é importante? Sim. Terceira questão, sublinhe as frases que relatam os motivos que indicam por que as crianças não vão à escola. Aí temos aí, as crianças não estudam porque querem brincar. Letra B, as crianças não estudam porque precisam trabalhar para ajudar a família. E letra C, as crianças não estudam porque elas moram, onde elas moram chove muito. A letra B, ela retrata uma realidade muito forte. Por quê? Muitas crianças, infelizmente, são obrigadas a trabalhar na infância, certo? E acabam perdendo a oportunidade de estudar, porque os pais não têm condições financeiras para colocar numa escola, tá comprando livro, tá comprando fardamento, mesmo que seja em escola pública que a gente não paga, mas às vezes o pai não tem nem condições de levar o filho na escola e prefere que ele trabalhe para colocar comida dentro de casa. Mas isso é uma atitude correta? Não. Criança precisa estudar e brincar. Trabalhar ainda não, né? O único trabalho que a criança pode fazer é ajudar o quê? O papai e a mamãe em casa. Quando a gente faz uma bagunça, a gente vai lá e arruma. A gente pode arrumar a nossa cama, certo? Principalmente da idade de vocês. Já dá para ir fazendo isso, organizar os seus brinquedos, o seu material de estudo, certo? Então pode contribuir dessa forma, mas trabalhar como os adultos, não. E é dito por lei que é proibido o trabalho infantil, certo? Então vai sublinhar a letra B. Como você se organiza para estudar? Pinte a bolinha que corresponde à sua resposta. Aí na resposta tem várias alternativas, mas a que mais está correta, a única que está correta na verdade é estudar em uma mesa com todo o material ao seu redor. Porque quando a gente estuda na cama, a gente fica com preguiça, vontade de deitar. Se a gente está no sofá, a gente fica com vontade de assistir televisão, certo? E aí a gente perde o foco dos nossos estudos. Então a gente precisa organizar o nosso material, sentar numa mesa para poder ter foco e estudar. Quinta questão. Observe os dois quadros e depois complete a frase. Aí a gente tem duas imagens, uma da criança trabalhando e a outra da criança na escola. Aí estas imagens mostram bem qual é o direito da criança e o que é proibido pela lei. Ou seja, o que é proibido pela lei é que a criança trabalhe e o que é dito por lei, que é direito da criança, é estudar, certo? Então, lugar de criança é onde? Na escola, isso mesmo. Então agora, meus amores, a gente vai entrar num novo assunto. Finalizando aí esse assuntozinho, a gente vai entrar em um novo assunto e também vamos entrar na unidade 2. Abra aí agora o livro de vocês na página 34. O tema é Minha Sala de Aula. Aí tem um textinho aqui, existe um lugar que é diferente dos outros, porque tudo que tem nele desperta o conhecimento. Vocês lembram de como é organizada a nossa sala de aula? Na nossa sala de aula a gente tem alguns itens que geralmente tem em todas as escolas. Vamos ver quais são? Na nossa salinha de aula mesmo a gente tem o quê?
apoio, que é o apoiozinho do braço de colocar o caderno. Na nossa sala a gente tem mais o quê? A gente tem o birô do professor. Na nossa sala a gente tem o quê? O nosso quadro, que é onde a gente consegue visualizar as nossas atividades que a professora passa. A gente tem mais o quê? Uma estante, onde a tia coloca os livros, onde a tia coloca as caixinhas organizadoras, certo? A gente também tem mural, com as nossas regrinhas, com o calendário escolar, com o cronograma da semana, das aulas, certo? E a gente também tem imagens com o nosso alfabeto. A gente tem do bem-vindos. A tia vai mostrar um pouquinho para vocês para matar a saudade. Essa salinha que a tia está hoje é a salinha que a tia dá aula pela manhã, certo? Então quem estuda aqui nessa salinha vai lembrar. A da tarde a tia vai tentar mostrar em outro momento, certo? Então, vamos ver aqui, ó, a nossa salinha. Temos o nosso mural, certo? Olha só que legal. Temos lá a nossa janelinha, o nosso bem-vindo, as nossas vogais. Então, esse é o nosso espaço para a gente estudar, certo? Mas a gente também precisa contribuir para que essa sala fique organizada. Por exemplo, quando a gente chega na sala de aula, a gente pode estar jogando nossa bolsa de qualquer jeito, sentar na cadeira de qualquer jeito, tirar a cadeira do lugar? Não. A gente precisa manter nossa sala o quê? Limpa, organizada e bonita, né? Porque se a gente bagunça, a gente joga o lanche, por exemplo, no chão, o lixinho do nosso lanche, a gente vai estar tendo uma sala mal organizada, vai ficar fedendo, né, isso? E vai ficar uma sala sem ter esse ambiente organizado. Quando a gente não tem organização, as outras coisas também não funcionam, certo? Então a gente precisa ter a nossa sala de aula organizada. E é na nossa sala de aula que a gente consegue adquirir mais conhecimento, faz as nossas amizades com os coleguinhas, a gente debate conversando sobre os assuntos, certo? Então ela precisa sempre estar organizada. Então aí, o que é que vocês vão fazer agora? Responder a página 36 e 37. E aí fala sobre alguns itens da nossa sala de aula, certo? Então, nosso objetivo, quando a gente está na sala de aula, é o quê? É estudar, ter as bancas sempre limpinhas, não riscar as paredes, certo? Porque isso é uma falta de quê? De ética, de educação, certo? Então a gente precisa manter a nossa sala limpa e organizada. Então aí vocês vão responder agora a página 36 e 37. Tá bom, meus amores? Vamos agora para a nossa aulinha de produção de texto e depois nossa aulinha de tabuada, ok? Bom, meus amores, agora vamos para a produção de texto. A gente vai abrir aí na página 12 e a gente vai estudar sobre as quadrinhas. Oxi, como assim quadrinhas? Quando eu falo quadrinhas, eu penso em quê? Quadrinhos ou então 4. Não dá para parecer que a palavrinha quer nos falar sobre o número 4? Mas por que quadrinhas? Vamos ver. As quadrinhas, elas são conjuntos de 4 versos, ó, por isso quadrinhas. Conjunto de 4 versos. O que é o verso? Essas linhazinhas que correspondem aos versos, certo? É cada linhazinha dessa, ó. 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, certo? E elas são um conjunto de 4 versos agrupados, ou seja, juntinhos, formando o que chamamos de estrofe. A estrofe é esse conjunto aqui, ó, certo? A estrofe é o conjunto, por exemplo, aqui de 4 frases, certo? Elas têm forte caráter popular, ou seja, ela é de conhecimento do povo, certo? Muitas pessoas conhecem e elas são usadas para recitar provérbios e até mesmo contar pequenas histórias, como por exemplo aqui, ó. Chuva choveu, goteira pingou, pergunte ao copudo se o papo molhou.
Ela dá um meio trava um pouquinho a língua, né? Aí vejamos aqui a outra. A casinha da vovó, cercada de cipó. O café demorado, com certeza falta pó. Elas são o quê? Estrofes com 4 versos que formam rimas e contam histórias. Porque a gente vê aqui, ó, a casinha da vovó. Tá contando sobre a casa da vovó. Cercada de cipó. Pode ser uma casa de sítio, por exemplo, ou da fazenda. O café demorado, com certeza falta pó. Ou seja, está contando a história da casinha da vovó, que está no sítio ou numa fazenda, que está tentando fazer o café, só que está demorando. Por que está demorando? Se entendeu que estava faltando o quê? O pó do café para fazer, certo? Então, as quadrinhas elas estão agrupadas assim, em 4 versos, que formam uma estrofe, certo? E essas estrofes elas podem contar histórias, podem ter rimas e elas são de caráter popular, ou seja, do conhecimento do povo, principalmente das pessoas mais antigas que conhecem essas cantigas populares, essas estrofes, essas histórias populares de muito tempo, certo? Aí na página 13, que é a página que vocês vão responder, tem um assim, ó. Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando feito pipoca. Certo? Elas têm esse caráter popular de ter uma rimazinha. Sempre uma palavra rima com a outra. Certo? Para dar essa entonação, ou seja, de que é uma música, que parece mais uma música. Vai rimando, ó. Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando feito pipoca. Certo? Ela rima e tem essa entonação de música. Certo? Então, vocês vão responder agora a página 13, certo? E eu quero ver vocês caprichando aí. Eu queria muito que vocês gravassem um vídeo, assim como eu recebi do Trava-Línguas, eu queria receber desse também, certo? Para quem estiver precisando de nota, essa vai ser um ponto extra para nossa matériazinha de língua portuguesa. Então, eu queria que vocês gravassem um videozinho falando uma dessas quadrinhas que está aqui na página 12, certo? E me enviasse. Vou contar e vou esperar por vocês, tá certo? Vamos ver quem consegue falar aí essa rimazinha dessas quadrinhas. Então, responde a página 13 e, se quiser ganhar um pontozinho extra, manda um vídeo para a tia falando uma dessas rimas aqui, dessas quadrinhas da página 12. Tá bom? Vamos agora para a nossa aulinha de tabuada.